Oi, tudo bom? Como vai? Estou aqui no final do dia, terminando as minhas atividades no consultório e passando para a gente continuar a nossa conversa sobre a depressão. Não é? Dissemos que ela tem o seu sentimento resultante na tristeza, explicamos que a tristeza é uma perda de potência, uma, uma forma menos perfeita de si mesmo, e que a característica de um estado triste é o desânimo, é a falta de ânima, de alma, de vida. Então a gente vê a característica clássica do depressivo, ele deitado na cama, janelas fechadas, naquele escurinho, não querendo fazer nada, perdendo a sua vontade, né? Enfim, vontade essa também caracterizada aí por uma potência maior, né? Era assim que Schopenhauer, né, como eu disse, chamava essa energia, vontade. Então, essa é a figura clássica do depressivo, onde você tem a perda de vontade, a perda de energia por um estado de tristeza mais intenso como característica mesmo. Mas hoje eu queria falar sobre o núcleo da depressão. Vamos conversar e explorar a questão do núcleo, aonde tudo começa. Por que a gente se entristece? Quais os fenômenos que fazem a tristeza aparecer? Porque a tristeza é uma emoção muito ampla, né? A gente pode encontrar muitas coisas que entristecem, mas basicamente a depressão ela tem três características. Ela tem no núcleo a insatisfação, a inconformação e a revolta. Tá? Então, todo insatisfeito está triste, todo inconformado está triste, todo revoltado está triste. Mas por que nos insatisfazemos, por que nos inconformamos e por que nos revoltamos? Porque simplesmente nos frustramos. A frustração é a causa desses três pontos que estão no núcleo, pontos principais no núcleo da depressão. Frustração, decepção. E o que causa a decepção e a frustração? Expectativa. Esperarmos, criarmos resultados na nossa cabeça, conteúdos de consciência de que aquilo vai ser dessa ou daquela maneira. E isso aí vai ao infinito. Expectativas de todas as ordens, de todas as espécies, de todas as intensidades, pequenas, grandes, médias, enfim. Expectativas. Somos criadores de expectativas constantes e, por consequência, colhedores de decepções também constantes, frustrações constantes. É muito complicado atendermos aos nossos propósitos sempre dependendo daquilo que não se tem como controlar. Então, vivemos à mercê de situações tão imprevisíveis e na condição de expectantes, né, de criadores de expectativa, acabamos mesmo sendo uma usina de frustrações também. Mas essa condição de estabelecer expectativas, ela também tem alguns pontos importantes.
a serem levados em consideração. Principalmente em casos de ego, né, daquilo que está em nós, na nossa psique profunda, de achar que a vida ela tem que nos atender sempre, que as coisas têm que sair da maneira como nós imaginamos que elas deveriam sair. Já falamos sobre isso. Tá? E isso está realmente na raiz de quase todos os problemas que nós temos enfrentado aí. E já enfrentamos na humanidade e vamos continuar enfrentando. Há uma definição sobre a depressão que fala exatamente que ela é uma doença prisão. Ela caça a liberdade da criatura rebelde, acostumada a ter seus desejos atendidos, acostumadas e iludidas por alguma razão de que os seus desejos deverão sempre ser atendidos, as suas vontades satisfeitas. E isso é fatal para que nos frustremos a partir das expectativas que criamos, que são aí idealizadas por essa nossa condição de pensar que a vida está aqui para nos alegrar, para nos satisfazer sempre, para atender, sabe, as nossas vontades, enfim. Você já percebeu isso? Eu tenho certeza que você já percebeu isso. Mas a gente continua insistindo. É claro que tem situações na vida que são mesmo difíceis de evitar que se tenha uma vontade, uma expectativa. A gente não faz nada, não começa a fazer nada para dar errado. Então a gente quer que aquilo que a gente começou tenha um bom resultado. E muitas vezes isso não acontece. A gente quer, às vezes, para as pessoas que amamos, que estão próximas de nós, também uma coisa boa. E isso às vezes não acontece. Às vezes, inclusive, perdemos essas pessoas nas nossas vidas. Então, há realmente expectativas que são naturais, que brotam da própria condição de existência. Mas outras são criadas a partir mesmo dessa ideia de que para mim tudo tem que funcionar. Para você eu não sei, mas para mim tudo tem que funcionar. Então uma das características que um depressivo apresenta, um depressivo mais crônico, vamos dizer assim, mais contumaz, mais persistente, é a pergunta: por que comigo? Uma pessoa que está nesse estado normalmente tem a tendência de fazer essa pergunta para si: mas por que comigo? Logo comigo? Por que eu? Você vê que interessante isso, né? Por que eu? Com qualquer um pode ser, mas comigo não, por que eu? Ao ponto de quando é uma coisa mais trágica, realmente preferir que fosse o filho do outro, o marido do outro, o carro do outro, a casa do outro, enfim, qualquer coisa importante para o outro. Podia ser, mas não para ele. Para ele não. Por que comigo? Quando no fundo deveríamos nos perguntar: por que não comigo? Por que não comigo? Que diferença tenho eu de qualquer outro ser humano? O que eu tenho de especial em mim, diante, muitas vezes aí, de uma crença de que Deus olha para mim, porque eu oro, porque eu vou na igreja, porque eu sou isso, eu sou aquilo, então eu sou especial. Por que comigo? Logo comigo? E essas pessoas, a primeira coisa que fazem, quando tomam esse tipo de invertida da vida, seja nos casos mais simples ou mais graves, é brigar com Deus, vamos dizer assim, brigar com aquela, com aquela ideia de favorecimento, Então, briga mesmo, briga.
Eu posso garantir para vocês que já escutei tantas coisas aqui nesse consultório. Então, essa nossa visão distorcida da nossa condição mesmo real, de seres que estão caminhando todos da mesma forma, vivendo mesmo que diferentemente, estamos na mesma condição essencial, somos pessoas, somos, né, gente, iguais pessoas, não temos diferença. Então não fique perguntando por que comigo, porque essa resposta é óbvia. Porque é assim. É você que criou expectativas, que imaginou que as coisas seriam diferentes, né? Tudo isso baseado numa ideia que não é o que você realmente representa na vida. Não é a última bolachinha do pacote, não é um ser privilegiado, não. Você é como qualquer um. Então a vida vem e te mostra, da forma mais clara possível, de que é preciso repensar o modo que se está vivendo. A depressão, ela tem esse ponto fundamental a ser visto por nós, sabe? Ela é fruto da nossa insatisfação, da nossa inconformação, da nossa revolta, seja por que for. Essas três coisas têm, né, o seu início ali, em uma expectativa mal estabelecida diante de uma ideia distorcida de nós mesmos, e entremeadas por essa frustração, essa decepção. Então, vamos ouvir um pouco mais a sabedoria estoica, filosofia grega antiga, que dizia: espere um pouco menos, ame um pouco mais, viva menos sem expectativas. Toda geração de expectativa é porta mesmo larga para a decepção e para a frustração. Eu sei que não é fácil, eu tenho certeza absoluta de que isso é uma necessidade mesmo de uma mudança muito profunda em nós, mas é necessário para evitar essa situação tão ruim de vida, que são os processos depressivos. A gente precisa tomar cuidado para não dar a ele uma sustentação muito, muito grande a partir desse núcleo aí, da insatisfação, da inconformação, da revolta. Tá bom? Então, vamos ficar com essa ideia hoje, desse núcleo. E como eu já disse, né, no vídeo anterior, qualquer dúvida, me perguntem. Não são verdades absolutas, são formas de pensar, não vou propor fórmulas mágicas, nada, é só uma ideia de que realmente, quanto menos expectativas, quanto menos olharmos para nós dessa forma tão equivocada, menos a gente vai se entristecer, menos a gente vai se deprimir, menos a gente se manterá depressivo. Um grande abraço, desculpe aí o tempo estendido, mas era preciso falar sobre isso hoje. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.